Olá, boa tarde. A partir de agora, os principais destaques do país desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Começamos essa edição com um alerta. Quadrilhas estão criando perfis falsos com fotos de redes sociais para simular a venda de produto adulto. Quem cai nesse golpe tem os dados dos cartões de crédito roubados. Há uma multiplicidade de vítimas. O crime atinge quem tiver o perfil acessado e que passou por falsificações, e também as pessoas que, estimuladas pelos criminosos, buscam esses canais de internet. É um golpe que, segundo policiais, vai sendo aplicado com novos truques, aperfeiçoados no mundo do crime. Na versão atual, bandidos que atuam na internet roubam e alteram fotos nas redes sociais e depois cobram para que o suposto conteúdo adulto seja acessado. No perfil falso, os golpistas pedem dinheiro para que os internautas acessem o conteúdo. Os curiosos clicam no link dos bandidos e acabam informando os dados dos cartões de crédito e também viram vítimas do golpe. Os golpistas estão sujeitos a responder por crimes de falsa identidade, difamação e estelionato, entre outros. São tipos penais que juntos podem levar a mais de 8 anos de cadeia. 200 mil pessoas deixaram de pagar suas contas em janeiro em São Paulo. A inadimplência, segundo a Federação do Comércio do Estado, é de 25%, uma taxa um pouco menor do que em dezembro do ano passado. Segundo a assessoria da FEComércio, o cartão de crédito continua sendo o grande vilão dessa história, com taxas médias de 400% no período de 12 meses. Governadores intensificaram as cobranças para que a União reponha as perdas de arrecadação por causa das mudanças nos cálculos do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A intenção é firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos. Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima a fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas. E aumentou o valor que o trabalhador vai pagar ao INSS. A medida já começa a valer a partir dos rendimentos deste mês. Por isso, em março, para quem tem registro em carteira, o desconto de acordo com o valor do salário passará a variar entre R$ 97 e R$ 877. Para os autônomos e facultativos, a nova tabela corrigida pelo índice do salário mínimo passará a ser de R$ 65 a R$ 1.501. E olha só, uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que as regras atuais do Bolsa Família geraram um incentivo a declarações falsas sobre a composição familiar. O governo federal vai revisar a lista de beneficiários para identificar possíveis fraudes no cadastro de famílias formadas por uma única pessoa. Dados oficiais do Ministério de Desenvolvimento Social e Cidadania mostraram que o número de famílias com uma pessoa só que recebem o benefício aumentou no ano passado. Esse aumento é de cerca de 156% no período entre novembro de 2021 e novembro de 2022. O Tribunal de Contas da União alertou que membros de uma mesma família estão se registrando separadamente para obter mais recursos. Ou seja, uma família que tem muitos adultos conseguiria se desmembrar e, através de informações falsas, se cadastrar para receber o auxílio.
Esse grupo é apontado com maior potencial para recebimento indevido do benefício a partir dessas informações falsas sobre a estrutura dessas famílias. Os dados mais recentes mostram que quase 22 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil, mas existem indícios de que pelo menos 2 milhões e 500 mil dessas famílias recebam o benefício de maneira indevida. O governo está realizando desde o fim de 2022 um pente fino para encontrar aí possíveis irregularidades no cadastro único que reúne os beneficiários de programas sociais federais. Recentemente, a pasta do Desenvolvimento Social e Cidadania assinou um acordo com a Defensoria Pública da União para promover melhorias no cadastro. Essas informações foram obtidas através da Lei de Acesso à Informação. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O governo Lula publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial, a MP que traz uma nova versão do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que vai atender famílias residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil e famílias moradoras de áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias diz que a medida é importante para o combate ao déficit habitacional de 5 milhões e 900 mil famílias. E hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Mesmo apresentando queda, a doença ainda é a principal causa de morte em crianças. Em geral, a primeira causa de morte em crianças seria por acidentes e a segunda, o câncer infantil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que a cada ano sejam registrados 7.930 novos casos de câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade. E como a incidência de tumores vem aumentando lentamente ao longo dos anos, ele começa a aparecer como causa importante de doença em criança. Em 2020, foram registrados 2.280 óbitos em crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre os tipos mais comuns de câncer infanto-juvenil estão leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central. A doença é muito séria, mas tratamentos trouxeram ao longo dos anos uma esperança na busca pela vida. Como em todos os casos, a possibilidade de cura aumenta quando o paciente é diagnosticado precocemente e tratado. Nos países de alta renda, entre 80% e 85% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas atualmente. No Brasil, o percentual é mais baixo e variável entre as regiões, mas apresenta média de cura de 65%. Em geral, o tratamento de um câncer infantil leva de 6 meses a 2 anos, dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente. Após esse prazo, a criança fica em acompanhamento ou no controle por 5 anos. E ainda falando do público infantil, hoje é o dia D da vacinação de crianças em São Paulo. As 470 UBSs da capital paulista estão trabalhando para atualizar a carteirinha das que tenham até 5 anos de idade. O atendimento vai até às 7 da noite desta quarta-feira. As escolas municipais de São Paulo realizam o dia D para imunização infantil. A atualização vacinal é válida para crianças com até 5 anos de idade. A ação foi iniciada em 6 de fevereiro, primeiro dia do ano letivo, com a distribuição dos cartões de declaração de vacinação atualizados aos pais e responsáveis pelos próprios estudantes. As vacinas oferecidas são as previstas no Programa Nacional de Imunizações, a BCG, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pentavalente, febre amarela, sarampo, tétano, Covid-19, entre outras. As unidades básicas de saúde solicitaram por meio da busca ativa que pais e responsáveis levem as crianças com vacinas em atraso para a atualização da caderneta. As UBSs também vão ter atividades para estimular a participação do público infantil. A Prefeitura da capital reforçou que a aplicação dessas doses é fundamental para o controle, a eliminação ou a erradicação de doenças. E falando em vacina, quem mora em São Paulo não precisa mais apresentar a carteira de vacinação contra a Covid para entrar em locais públicos ou privados. A medida assinada pelo governador Tarcísio de Freitas foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Quando solicitado, apenas médicos e outros profissionais de saúde terão que mostrar o comprovante de imunização.
E antes de encerrar, Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino da seleção brasileira pela CBF. E o primeiro compromisso dele, depois de conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20, será um amistoso dia 25 de março contra o Marrocos, na cidade de Tânger. E agora sim eu fico por aqui. Mais notícias com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E mais à noite comigo de novo ao vivo no Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaqueto. Te espero. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.